Eu converso com Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, vamos falar, a terapia ortomolecular, ela pode ajudar que tipo de problema? Na verdade, a gente não pensa no problema, a gente pensa nas pessoas. Porque, na verdade, a gente não escolhe. Ortomolecular já leva o nome de terapia ortomolecular. É uma correção das moléculas. É um rejuvenescimento celular. Então, na verdade, é uma impressão digital. E cada um é individual. Então, nós temos um trabalho, a partir do momento que você nasceu, você já trouxe geneticamente herdado algumas carências que vêm de pai e de mãe, e quimicamente falando. E é que nem eu falo, eu encontro elemento no alimento, mas eu não desgasto só por causa dele. É herança genética, mais a qualidade de vida individual de cada um. Então, dá para tratar vários tipos de enfermidades, vários tipos de problemas emocionais. E, inclusive, assim, é como eu falo, chega ao ponto de nós começarmos a contar para as pessoas o que nós vamos tratar, mas tem, vamos dar exemplo, assim, fadigas, cansaço, problema do sono, digestivo, é lógico. Eu tive um exemplo que eu trouxe uma vez, foi em São Paulo, eu tenho um programa na Rádio Mundial, toda segunda-feira, há 19 anos, que chama Terapia e Saúde, onde a gente abre o ouvinte do ar para tirar dúvidas, conversa com as pessoas, e às vezes eu até levo alguns depoimentos de pacientes, que a pessoa vai pessoalmente por livre e espontânea vontade. Claro, claro. Eu tive um caso que eu até comentei aqui, de uma paciente, que isso é que ficou muito marcado, que ela chegou lá, e quando eu fiz a somatória das questões, eu divido as pessoas em alguns grupos. Tem os grupos dos equilibrados, dos bloqueados, dos desequilibrados e dos fora de padrão. Esses fora de padrão é meio complicado, porque eles já estão com, normalmente, uma doença séria, provavelmente existe uma patologia. Só que eu não consigo descobrir na avaliação. Vamos dar um exemplo. A menina chegou e ela estava estressada com o trabalho, exatamente. Foi isso que levou ela. É muito estresse, o ano difícil, tudo. Só que na hora que eu fiz a somatória de questões, ela me dava mais de 21 sintomas diferentes, me pedindo a mesma coisa, para o fígado e para o coração. Então aqui tinha mais de 21 sintomas pedindo para o fígado e lá tinha mais de 21 pedindo para o coração. Sim. Para mim é fora de padrão, isso é doença. Só que eu não vou chegar para você e falar, tem hepatite. Eu falo, olha, está meio fora de padrão a nível químico, nós vamos equilibrar esses elementos relacionados ao fígado e ao coração, mas acho que é ideal fazer um exame com os profissionais especializados. Da área, sim. O hepatologista, o cardiologista, e deu hepatite C e doença de Chagas. Olha só. E várias vezes, por exemplo, o digestivo. Eu não vou chegar e falar assim, ó, você tem uma gastrite, às vezes tem que fazer uma endoscopia, mas quimicamente vai estar os elementos lá falando, ó, com gastrite ou não, quimicamente eu tenho que fortalecer a parte digestiva. A parte sexual das mulheres, ou então distúrbios hormonais, distúrbios de menopausa, aparece TPM, também, não aparece? E às vezes a parte hormonal dela está boa. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um sintoma... É subclínico isso. E não aparece. Com Só certeza. que muitas vezes a parte química mostra. Por exemplo, eu vou inventar um paciente aqui. Ela pode estar com um desequilíbrio de lítio, não, de selênio, iodo, manganês, cobalto. Às vezes vai estar lá, taxa hormonal, tá boa. Quimicamente está falando, está péssimo. Então é a mesma coisa que falar que fogo é fogo, gás do fogão é gás do fogão. Aqui tá bom, aqui não tá. Ela sente todos os sintomas que aqui não está aparecendo, mas aqui aparece. E vice-versa. E se ela tiver um problema hormonal e tiver que associar com a parte química equilibrada, ela vai absorver muito melhor isso. Agora, quanto tempo, vamos dizer assim, a gente pode definir um tempo que leve esse tratamento? A média ela varia de 2 meses e meio a 4 meses. 2 meses e meio, 3, 2, 4, no máximo, assim, é uma média. Mas existe são casos e casos. Pega o fora de padrão. Um fora de padrão pode chegar a 11 meses de tratamento, com sessões às vezes semanais. Mas normalmente esses casos são casos mais sérios. Raros. Normalmente essas pessoas elas fazem um tratamento, porque ela já está... que não aguenta mais, Não, né? e são doenças sérias que ela está procurando uma saída para viver. Agora, pode misturar ortomolecular com tratamento alopático? Todos os produtos são tirados dentro... Eu tenho laudos, inclusive, feito até pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, tudo, que você mostra que um elemento químico em forma de óligo, ele é uma partícula pequena de um elemento tirado de um alimento. Então, pelo contrário, se eu estiver te equilibrando nessa parte, ele não é porque você está comendo que você não vai usar outra substância. Ele vai ajudar em outras substâncias, ele vai ajudar na alopatia, na homeopatia. A pessoa iniciando o tratamento, ela assina um termo de esclarecimento que não é necessário interromper outros tipos de medicamentos. O que acontece muitas vezes é que no meio do tratamento elas começam a sair de tudo, porque começa a melhorar. E quando tem que associar, utilize. Eu, quando cheguei na ortomolecular, eu vivia danafranil. Graças a Deus, terminei com champanhe. Isso é bom demais, Foi não é? bom demais.
Eu falo assim, para mim foi uma mudança total. Eu falo, mudou minha vida. Eu falo que era tão engraçado, porque assim, eu ia fazer medicina mesmo, eu fazia um curso de colegial com ênfase em biomédicas, sabe, que você estuda mais biológicas, tudo. Sim, sim. Só que quando chegou no terceiro ano, minha irmã virou juiz. Eu falei, não vou mais fazer direito, medicina droga nenhuma, vou fazer direito. E fiz. Só que chegou nesses anos, eu vivi um pânico durante 7 anos e acabei voltando para a área da saúde, mas com uma técnica que Deus me deu, que eu nem sabia que ela existia. Mas você vê que você é o exemplo de que pode dar certo, né, Alberto? Existe um grupo na ortomolecular, esse é interessante, que quando a gente faz avaliação, eu deixo para o final um grupo que a gente chama de síndrome. E para nós a síndrome, eles inventaram o nome lá, se chama síndrome de desadaptação. Cada técnica tem um nome para o seu problema. Vocês não podem pensar no nome do problema, e sim no nome da solução do problema. Com certeza. Senão a gente vai ficar louco, cada um está me dando um nome diferente para o mesmo sintoma. A síndrome, ele mostra que a pessoa está vivendo, às vezes, uma situação de desadaptação a uma qualidade de vida, que ele quer mudar uma situação que não está conseguindo, que está travando e jogando para baixo. Aí você fala, tudo bem, todo mundo tem problemas? Tem, só que é que nem flor no meio de um jardim. As fortes enfrentam, as fracas caem. As do meio balançam. Sim, você às vezes tem 2 filhos e cada um, por causa da sua própria personalidade, reage diferente num mesmo evento. Os grupos equilibrados, eles enfrentam as situações de uma maneira melhor. Os fracos, eles caem no meio da situação. E os do meio a gente chama de bloqueio, eles balançam. Por isso que a gente divide os grupos em equilibrados, bloqueados e desequilibrados. Só que o desequilíbrio tem um grupo pior, que é o fora de padrão. Sim, mas é importante falar que desequilibrado não é desequilibrado mentalmente, é desequilibrado do ponto de vista químico. Químico. Eu era um desequilibrado, imagina. Ainda bem, hoje eu trabalho numa técnica que me tirou disso. E, eu prefiro 1000 vezes um bloqueado com muito sintoma do que um desequilibrado sem sintoma. Porque às vezes a pessoa tem um bloqueio, acha que vai morrer, nem desmaia. O outro não tem sintoma e está com uma doença séria. Às vezes tá dica final para o nosso telespectador. Essa dica eu nunca vou mudar ela. Pode falar, vai repetir de novo. Vou mesmo. Deus acima de tudo. Eu falo que é onde a gente encontra as grandes respostas. Muitas vezes a gente não encontra saída em outras situações, mas ele faz milagres, que muitas vezes não tem medicina no mundo que consiga. Muito então, legal. se apega nisso. Até semana. Obrigada, hein? viu? E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.